Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? Que essa palavra de Deus venha nos trazer força, né, diante das lutas, da dificuldade, né? E que a gente possa sempre confiar em Deus, Ele está no controle de todas as coisas, né? O poder e o domínio é dele, amém? E também que a gente, no meio da circunstância, da consequência da vida, a gente tem que sempre pedir ajuda a Deus para resolver as situações, porque quando nós agimos, né, assim, sem pensar nas consequências, precipitado, né, agimos assim, sem consultar a Deus, a gente faz coisas erradas, escolhas erradas, né, ou se comportamos errado, ou também, né, agimos errado, né, e tudo que a gente faz de errado, ela vem como consequência, né, pode não vir agora, mas vai chegar no momento que vai vir, né. E aí tudo que a gente tem que semear as coisas boas, sempre fazer o bem, né? E quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que sempre pensar, se arrepender e pedir perdão a Deus, porque a gente sabemos que nós erramos, né? E nós sabemos que tudo que nós fazemos de errado vai ter consequências, né? Pode ser até uma coisinha pequenininha, mas vai lá na frente vai contar, né? Porque a lei da semeadura, ela é assim, né? Tudo que você colhe, que você planta, perdão, tudo que você planta você vai colher, né? Então isso ninguém vai ter que escapar. Então, falando de lei, primeiramente eu estou aqui no canal hoje, boa noite, a paz, né, para todos vocês, né? Meu canal é Menina dos Olhos de Deus, tá? Para quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, dê o like, comente, compartilhe. É muito importante pro canal, tá? Porque o YouTube entende que o canal é bom e ele mesmo recomenda, tá bom? E quanto mais seguidores, melhores ainda, né? Porque aí o YouTube vai vendo, o canal é bom e vai sendo recomendável. E também, principalmente, essencialmente, né? Que é importante levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Tem pessoas que estão passando situações de conflito, situações difíceis, que nós, no cotidiano, na nossa vida, todo mundo tem uma situação na família, no trabalho, no trânsito, e assim vai por diante, né? São essas situações que nós temos, somos testados nos dias a dias, né? Porque nós vivemos debaixo da palavra de Deus, vivemos na palavra do Senhor, somos cristãos, cremos no Senhor, sabemos que nós vamos ser testados, né? Provados, né? E aí que vai constar, se nós estamos aprendendo o que Deus está nos ensinando através das situações do dia a dia, nas situações dos conflitos que nós temos, cada um temos, né? E das lutas diárias. Então aí que nós vamos ver quem crê, quem persevera, quem busca, começa a entender o que Deus está falando no nosso coração, né? Porque se a gente seguir o mandamento de Deus e a palavra de Deus, ele fala que nós vamos prosperar nessa terra, nós vamos ser abençoados e protegidos por ele, amém? Nós temos que crer e confiar no Senhor, louvado seja o nome do Senhor, amém? Bom, irmãos, eu estou em Gênesis, nessa trajetória linda. Eu espero que você não viu o vídeo, vá lá, pesquisa na internet aí nos meus vídeos. Vai lá no chamado de Abrão. Você quer entrar em Gênesis, ver essa trajetória dos filhos primeiro ver Abrão, as situações que ele passa ali pelo Egito, né? Ele vem vindo, depois vem a promessa que Deus vem cumprindo na vida de Abrão, vai prometendo, e tudo que vai acontecer com a vida de Abrão ali, nas partes que eu peguei aqui da Bíblia. E aí nós já vimos já Isaac também, o casamento com Rebeca, tudo aquilo, e aí já estão nos filhos de Isaac, né, Jacó, Esaú, esse conflito que teve, essa fuga, toda essa história maravilhosa de Jacó, que agora nós estamos em Jacó ainda, né? Lembra que eu falei que eu vou até falar, não posso falar muito que meu vídeo, meu armazenamento tá pouco aqui no celular, mas eu tenho que falar isso. Eu estava nos grupos, que eu tenho acho que uns 19 grupos por aí, ou mais até, nem sei, eu já até perdi as contas, né? Sempre estou adicionando o grupo evangélico para compartilhar a palavra. E aí eu tava vendo as pessoas postar muito sobre Moisés, né? E eu falei, meu Deus, até hoje aqui no canal eu não ministrei, né? A passagem do Mar Vermelho, né, do Moisés, eu não cheguei lá no Egito ainda, né, eu tive uma passagem de Moisés, mas não foi, acho que foi um sacrifício ali, né, mas assim, eu falei, aí senti no coração, né, senti no coração que começasse com Gênesis, porque pra gente entender o que aconteceu lá no Mar Vermelho, na travessia do Mar Vermelho, né, quando o exército de Faraó veio atrás, do povo de Israel, e o Senhor abriu o mar, povo de Israel passar. Então, que interessante, eu não tinha, para chegar lá, nós temos que estudar lá no comecinho do chamado de Abrão, né, para entender a história, como que eles chegaram lá no Egito, né, é por aqui, esse é o caminho, né, é um processo para chegar lá, né, vamos ver as descendências dele, dos filhos dele, e a gente vai ver a trajetória para chegar lá, né, então vamos lá. Então, nós estamos continuando aqui a história de Gênesis. Agora eu estou no capítulo 32, tá? De Gênesis, tá? Aqui na minha Bíblia está no capítulo do versículo 3
até o versículo 21, tá? Fala que Jacó reconcilia-se com Esaú. Eu sempre faço pequenas partes, porque aqui ele vai tentar se reconciliar, né? Vai aí na sexta-feira, ele antes de se reconciliar com Esaú, aí encontrar com Esaú, ele vai lutar com o anjo do Senhor. Então a gente vai ver que vai ainda para depois chegar lá no Esaú, né? Então vamos ver o que Deus tem para nós, essa palavra abençoada, amém? Então fala aqui Jacó, eu não vou ler, tá? Eu vou falar, porque se eu for ler, tem muitos detalhes, eu vou falar. Então Jacó, ele enviou, primeiramente Deus, eu peço que o Senhor me ajude através dessa palavra, toca no meu coração, Senhor, que você quer falar para os seus filhos, para mim também essa palavra, me ilumina, Senhor, esvazia do meu agora, que encha somente de Ti, Senhor, para que eu possa levar a Sua palavra. A Sua palavra vem nos dar cura, salvação, dar força, curar os dias, nos alimentos dos dias, amém? Chega a Deus já para esse dia abençoado, perdoa nossos pecados, nos ajuda a ser filhos obedientes de fazer a Tua vontade. Estamos aqui para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o seu nome. Todos aqueles que vão ver, vão ouvir, sejam abençoados pelo Senhor, protegidos, guardados. E eles podem sempre saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o domínio e o poder é teu. Agora do seu nome aqui, nós estamos para te glorificar o seu nome, dizer como você é bom, o tempo de Deus é bom. E dai graça, Senhor, é bom, que eterna é a vossa misericórdia. E que seja conhecida a bondade de toda a face da terra. E louvemos a ti, Jesus, porque tu és santo, louvado seja. Amém. Então vamos lá. Então Jacó enviou, né? Primeiramente, Jacó foi para se reconciliar com os irmãos dele. Com o irmão dele, ele enviou mensageiro primeiro para falar com Esaú, tá? Eu vou falar na nossa linguagem aqui. Não vou ler a Bíblia, porque a Bíblia tem mais detalhes, as palavras são mais. Esaú, seu irmão, a terra do Seir, território de Edom. Ele ordenou lá que assim falar, ele falou para o seu servo, assim você falará para o meu irmão, né? Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto. Como peregrino morei com Labão e cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, mando comunicá-lo ao meu senhor para que a gente possa lograr a mercê à sua presença. Quer dizer, para falar com ele, né? Para ele poder conversar. Né? Então ele mandou presente para Esaú para tentar conversar, se reconciliar, se aproximar do irmão, amém? Então voltaram. Só que aí voltaram os mensageiros de Jacó, dizendo, fomos até teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para encontrar contigo, porque tem 400 homens com ele. Então Jacó teve medo. Nessa hora que Jacó ouviu essa mensagem, ele ficou perturbado, ficou aterrorizado, desesperado, ficou com medo. Aí ele tomou uma atitude precipitada e dividiu os dois bandos, os rebanhos, os dois povos, né, com ele, que estavam, os rebanhos e os bois e os camelos. Ele dividiu, né? Porque se ele soubesse que se o Esaú atacasse um bando, né, e os outros poderiam fugir, escapar. Essa é a intenção de Jacó. Uma atitude que aqui a gente pode ver que ele não confiou em Deus, né? Ele ficou com tanto medo, ele ficou apavorado, né? A gente acontece na nossa vida, a gente sabe que sim, né? Então, pois disso, se vier Saul a um bando e ferir, o outro pode escapar, isso que ele quis dizer, né? Por isso que ele tomou essa atitude precipitada, né? Para tentar salvar um pouco, né? E então ele orou, Jacó orou, né, a Deus e pediu para Deus meu pai Abrão, Deus meu pai Abrão, Deus meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua, volta para a tua parentela, que Deus prometeu para voltar para o meio da parentela dele, né, a tua parentela, e te farei bem. Deus não deixar que nada acontecesse com ele. Ele falou para Deus, né. Ele falou assim, mas eu sou indigno da misericórdia, de toda a infidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Então ele falou, estava orando ali para Deus, falando, né? Estava se clamando a Deus, né? Fazendo a oração dele. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Ele falou, pediu para Deus ajuda, Senhor, livra. Então ele pediu ajuda divina, ele socorreu o Senhor naquela desespero, mesmo naquela angústia, que ele tomou uma decisão precipitada, mas ele socorreu a Deus, ele pediu ajuda a Deus, ele viu que só quem podia ajudar a Deus, porque ele também falou sobre a promessa que Deus tinha falado, né? Vamos ver agora. Então livra-me, Senhor, das mãos do meu irmão Saul, porque eu temo, né, que eu tenho medo, né, para que não venha ele me matar-me, a minha família, minha mulher, meus filhos, né? Ele falou. Ele disse, certamente eu te farei. Aí ele lembrou da promessa de Deus, falou para Deus, orando, né, clamando ao Senhor. Disse, certamente que te farei bem, o Senhor falou, dar-te-ei a sua descendência como a areia do mar
e que pela multidão não se pode contar. Aleluia. Então, ele tendo passado ali aquela noite, ele se separou do que tinha um presente para o teu irmão. Então, ele separou os presentes que ia dar para o Saul, né? Que eram dos cabras, vinhos, bodes, perdão, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e touros e 20 jumentas e jumentinhas. Ele separou uns bichos lá para presentear o irmão dele, porque a intenção de Jacó era que eles levassem para poder, assim, então, agradar Saul, né? Para ver que o irmão estava arrependido ali, né? Tudo, né? Então, ele entregou-os à mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse ao servo: passai diante de mim, passai primeiro, deixai espaço para os rebanhos passar. E ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vas, de quem são estes diante de ti, responderá: são do meu servo Jacó, que apresente ele que envia para o Senhor Esaú, né? E que eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. E depois ordenou também ao segundo, ao segundo e ao terceiro, e todos os que vinham conduzindo o rebanho, falareis dessa maneira a Esaú: quando vos encontrares com ele, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu aplacarei o presente que me atendesse, né? Depois virem porventura me aceitar a presença. Então ele montou o presente, né? Para apaciguar, né? Para tentar um clima assim mais, para ter um diálogo, para eles poderem conversar, né? Que ele queria se explicar tudo o que aconteceu, né? Então acho que ele queria tentar amenizar a situação, para conversar os dois, né? E assim passou o presente para diante dele. Só que Jacó não foi. Ele, porém, ficou naquela noite no acampamento. Amém? E o que nós aprendemos nessa história de Jacó, né? Jacó nos ensinando muito sobre, né? Como Deus age no nosso cotidiano, né? As coisas mesmo que Deus tenha um propósito, uma promessa, mesmo assim nós temos situações que vão passar o dia a dia, os conflitos cotidianos, as tribulações, tudo vão passar. Só que Deus está nos agindo nessas situações, né? É que nós somos assim, somos humanos, somos falhos, somos pecadores, né? Nós temos medo, né? Somos humanos, somos normal, né? Uma situação, imagina, uma situação de uma ameaça. Primeiramente, Jacó já pisou na bola, né? Vamos falar assim, pisou na bola, porque ele fez o que ele fez, enganou o pai, né? Ele saiu de lá fugido, né? Então, e ameaçado por Esaú, né? E aí ele teve aquele sonho, né? A visão da escada do céu, do São descia e subiu, falou com o Senhor, e falou que se Deus de Abraão, né? O Deus de Isaac fosse o Deus, que se ele desse de comer, de vestir ele, né? E ele seria, abençoasse ele e tudo, ele protegesse ele, que ele fazia voltar para a casa do pai dele, da parentela dele, ele ia ser o Deus dele. Então Deus fez isso, né? Depois teve aquela história do encontro da Raquel, aquele conflito das mulheres ali, que ele casou que não era para casar, né? E depois trabalhou, ficou lá sendo enganado pelo sogro dele, Labão, o tempo todo. Até que ele fugiu, depois se reconciliaram, porque Deus apareceu no sonho de Labão, né? Falando para Labão que não podia fazer mal nenhum, avisando Labão que não podia fazer nada com Jacó, né? Labão, ele mesmo, ele crê nos ídolos dele, mas ele crê no Deus de Jacó, porque abençoou a casa dele, né? Porque o Jacó, o que ele fazia, acontecia, era abençoado por Deus. Então, era a bênção estava no Jacó, né? Então, por isso que Labão foi muito próximo, porque Jacó carregava Deus, então Deus abençoava tudo que Jacó fazia, né? Amém? Só que depois da fuga, depois do conflito, já passou, eles fizeram um acordo, uma aliança ali, né? Então, cada um foi para o seu lado, não poderia caso acontecesse alguma coisa, aí eles não poderiam quebrar a aliança, né? E agora estamos vendo esse desejo da reconciliação do Saul com Jacó. Jacó com Saul. Sabe? Então, o que acontece? Nessa história aqui, a gente vê que Jacó, ele tem um pouco de... Ele se arrepende, né? Ele se arrependeu, né? Então, ele também tenta ele tinha que se aproximar do irmão, né? A gente vê que mas só que essa aproximação há uma dificuldade, porque na verdade as coisas, muitas vezes acontecem coisa na nossa vida, a gente pode entender no texto, vai acontecer, vai vir daqui para frente, porque Jacó, para ainda ter reencontro com o irmão dele, né, depois de muito tempo, depois de 20 anos, o anjo do Senhor vai falar com ele, até vai ter essa parte, nós vamos ver que o anjo do Senhor briga com ele, né, eles brigam, né, porque agora antes de Jacó falar com Esaú, o anjo do Senhor vai aparecer para Jacó, né.
A gente vai ver aquela na sexta-feira, né? Ora a Deus, amém. Vamos Deus orar aí que o Senhor vai falar comigo. Que linda essa página. Tô até emocionada, porque é maravilhoso. Eu vi essa história e a gente fica... É maravilhoso falar de Deus, né? Então, e é interessante que aí esse desfecho aqui, porque o Senhor estava ensinando, depois Jacó resolve mandar a presente. Por quê? O presente é para passear, né? Para poder manter um clima assim estável ali, né? Para poder um diálogo, né? Para conversar, né? Porque se não amenizar a situação, porque o tempo também ajuda muito isso. Às vezes você tem um problema, um conflito com uma pessoa, você magoou uma pessoa, não é assim do dia para o outro, é só Deus para trabalhar no nosso coração. Deus trabalha no coração de Jacó. Jacó aprendeu muito, né? Foi enganado. Ele enganou, ele foi enganado. Deus deu uma lição para Jacó. Jacó era um mentiroso, né? Na história do texto. E ele enganou também, né? E ele foi enganado e ele suportou o processo. Ele perseverou e ele se tornou um homem honesto. Deus o que? Trabalha no caráter de Jacó, como trabalha no nosso caráter também. Ele vai mudando nós, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente é bom, não é não. Vai uma situação que vai haver um conflito, você vai ter que ser testado ali, né? E às vezes quando você faz alguma coisa, você também tem que se arrepender e aquilo vai dar uma lição para você lá na frente. Você vai passar por uma situação, você tem que também entender a vida. Você passa por uma situação porque você foi uma escolha que você fez errada lá atrás também. Eu vejo isso na minha vida, eu já vi situações na minha vida que eu já pensei muito o que aconteceu lá atrás. Na época a gente não pensa quando a gente faz, precisa tomar cuidado. E ele foi prudente agora. Jacó foi prudente, porque quando mesmo que ele ficou com medo, mesmo que ele foi presentear o irmão dele, Saul, primeiramente, para poder ter um clima ali, né? Só que acontece que ele fez o que? Ele foi prudente, porque ele resolveu fazer tudo certo. Só que ele orou, porque a prudência é quando ele orou para Deus, para não fazer nada precipitado, apesar dele ter mandado os presentes primeiro, mas ele orou para o Senhor, ajudar ele, que estava com medo de morrer. E quantas vezes nós fazemos coisas erradas, né? E a gente não pede ajuda de Deus, mas Deus está falando para nós pedir ajuda sim, porque quem pode nos ajudar numa situação de ameaça, de conflito familiar, conflito no trânsito, conflito no trabalho, é Deus. Se você agir por suas próprias mãos, fazer as coisas precipitadamente, você vai gerar consequências que pode ser ali naquele momento, pode haver uma violência, uma tragédia, ou pode ser lá no futuro uma coisa que vai vir para você. Você vai passar por uma prova e você vai perceber que alguma coisa foi errada. E Jacó aprendeu uma lição, né? Ele aprendeu uma lição muito grande, né? E ensinou, né? E Esaú também, né? Porque na verdade Esaú, ele era mais ele era uma pessoa que ele era mais momentâneo, né? Ele pensava nas coisas do agora, né? Jacó pensava nas coisas já mais para a vida toda, né? Ele tinha aquela noção de querer as coisas melhor, né? Mas só que ele era ambicioso também. Foi assim, ambicioso demais, né? Passando a perna no irmão, né? Só que tudo acontece, nós não podemos agir que cuidado com as nossas situações, porque às vezes nós queremos ser espertos demais, mas ninguém engana Deus, né? Deus vê tudo, né? Cada coisinha Deus está vendo na gente, nos ensinando. E às vezes a gente pensa, por que minha vida não vai, né? Muita coisa é porque a gente erra e não se arrepende. Então esse texto fala também sobre arrependimento, né? Tem que se arrepender, pedir perdão, né? As pessoas que a gente magoaram, né? Porque a gente não perdoa, né? A gente fala, não, mas tudo tem um tempo também, viu, gente? Não é assim, não. Tem que falar, a gente tem que perdoar, mas é Deus que trabalha no coração da gente. É Deus que vai fazer uma situação, né? Então, tudo é o trabalho do Deus aqui. Então, a gente tem que pedir ajuda divina para também nos ajudar a perdoar. Ajudar também, né? Se reconciliar com aquelas pessoas que saíram da nossa vida, nos magoaram, feriram. É só Deus que pode trabalhar nisso no nosso coração. Não é uma coisa forçada, né? Não é assim, uma coisa espontânea, não. Tem que se pedir a Deus, assim, pedir ajuda de Deus, né? Porque tudo é Ele que pode. E situações difíceis que nem Jacó passou aqui, o medo, quando o mensageiro falou, ó, Saul tá vindo aí com 400 homens, nossa, Jacó morreu de medo. E quantas vezes nós ficamos com medo de uma situação que acontece? Uma notícia de doença, né? Um problema de saúde, né? Uma perda de trabalho, foi desesperado, qualquer situação. Mas Deus está falando aqui para nós aqui que você pode contar com Ele. Você não precisa se desesperar. Porque Deus está no controle de tudo, no meio do poder dele, agora é dele, tudo para dele, porque Ele sabe o que faz. Então, às vezes você vai perder um emprego porque Deus vai te ensinando alguma coisa ali também. Mas Ele não vai desamparar. Deus jamais desampara os seus filhos, é porque nós que não buscamos a presença de Deus. Nós temos que orar. Então, Jacó nos ensinou aqui a orar. Diante de uma situação de perigo, de perda, de tudo, ele orou. Ele fez o propósito, porque ele fez um propósito com Deus, uma aliança com Deus quando ele viu a visão na escada, né? Então, ele orou, né? Então, a gente tem que orar ao Senhor, tem que buscar a Deus diante de uma situação, porque tem situações que é só o Senhor que pode resolver.
E é isso tudo na nossa vida, na verdade, só o Senhor pode resolver, né? É que Deus nos sustenta aqui, é nós. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que nos sustenta todos os dias na nossa vida, amém? Então ele mostra que o medo dele foi, ele fraquejou um pouco ali do medo, porque ele tomou uma atitude precipitada em separar os bandos. A gente vê que aqui ele ficou um pouco desesperado, começou a separar os bandos, né? Então ficou com medo, né? Só que aqui a gente sente que ele ficou um pouquinho abalado, a fé dele. Como todos nós, acontece uma situação na nossa vida, de uma afronta, de um conflito, nós fica abalada, né? Só que depois ele foi orar, pedir ajuda de quem? Divina, do Senhor. Pedir socorro a Deus. E Deus veio ao socorro dele, veio ajudar ele, que ele vai ver o anjo do Senhor, né? A gente vai ver aqui daqui pra frente. E aí, a gente aprende aqui, o seguinte, aqui nessa palavra, nesse texto, como nós temos que confiar no Senhor. E Jacó lembrou a Deus a promessa que ele fez para ele, fazer dele uma grande descendência, que maior que uma estrela do céu que não pode se contar, e como a areia do mar também, né? E nós temos que crer na palavra, porque a palavra de Deus ela não volta, né? Se ele prometeu para Jacó, Deus é fiel para cumprir, mas Deus queria que Jacó orasse, confiasse nele, e Jacó confiou no Senhor, amém? Ele confiou, só que ele temeu, como todos nós temos momentos das nossas vidas que nós se abalamos com uma situação de perda. Qualquer situação, nós somos humanos, mostra aqui que nós somos humanos, mas só que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Mas Deus está falando para nós que diante de uma circunstância, se você esteja passando, nós estejamos passando, cada um está enfrentando uma luta, uma situação, qualquer coisa na família, né? No trabalho, na saúde, Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, se você pedir ajuda e se arrepender também, buscar e obedecer a Deus, que é importante a obediência. Jacó obedeceu, apesar das falhas dele, né? Ele obedeceu a Deus e Deus abençoou Jacó. Claro que Deus tinha um propósito muito maior do que Jacó, porque a vontade de Deus não tem nada a ver com a nossa vontade, a vontade dele está acima de todas nós. Ele tem o propósito dele, já está escrito, né? E muitas vezes nós passamos por situações e para Deus quer que nós persevere, confia, não perca a confiança nele. E ele também fala para nós não ficar olhando a circunstância aqui. Apesar de Jacó ter medo, ficou desesperado, ali veio um pouco da fragilidade humana, né? A nossa vulnerabilidade, que nós somos fracos, nós somos falhos, né? Nós não somos fortes, quem é forte é Deus, amém? Nós somos fracos, né? Mas Deus nos fortalece, porque a nossa força é a força do teu povo, e a força do teu ungido, fala no Salmo 28, né? Acho que se eu não me engano é 28. Então confia no Senhor, amém? E é isso que Deus passou para nós hoje. Então confia no Senhor, busque a Deus, ora, a oração é importante, porque a oração move os céus e Deus vem no socorro, mas também seja um coração quebrantado, peça perdão a Deus, fala, Senhor, perdoa, eu magoei aquela pessoa, me ajuda a perdoar, porque nós não perdoamos assim, nós perdoamos quando nós pedimos ajuda, porque até para perdoar nós precisamos da ajuda de Deus, porque não adianta você perdoar e você ficar remoendo aquilo, fulano fez aquilo para mim, você viu? Às vezes você comenta, não, você vê aquela pessoa, né? Não, a gente tem que esquecer aquilo que passou, pedir perdão, você vai ver os dois vão se pedir perdão lá na frente. Então é uma coisa de arrependimento mesmo, mas o arrependimento tem que ser de dentro de Deus, nós temos que pedir para Deus para ele fazer nosso coração perdoar. Às vezes nós estamos presos ainda, nós estamos amarrados, né? E isso também ensina também que a gente não deve guardar mágoa, nem ressentimento, né? E também as consequências que nós escolhemos, a gente vê que isso é aquilo que nós escolhemos. Jacó também teve umas consequências daquilo que ele fez. Amém? Então eu peço a Deus que aqui é assim, ó, o telefone tá, tô pregando e o telefone ligando, né? Maravilha, glória a Deus. Então, não liga hoje, mas depois está falando da palavra, sem ver uma coisa para atrapalhar, né? Mas Deus está no comando de tudo, amém? Então é isso. Então não importa as suas circunstâncias, os seus aflitos, os seus conflitos, seja o que for, Deus está no controle, né? Peça ajuda para Deus, não faça nada, mas nada. Nós temos que orar sempre pedir ajuda do Senhor, precipitadamente. A gente vai fazer coisa errada, vai fazer escolhas erradas e vai gerar consequências seríssimas. Então confia no Senhor, busque, ore ao Senhor. Que Jacó fez, estava com medo, desesperado, tomou uma atitude precipitada, né? Mas ele fez o que? Ele orou a Deus e Deus respondeu a sua oração. A gente vai ver agora, né? A gente vai ver que ele vai lutar com o anjo do Senhor ali, mas Deus responde, né? Porque o Senhor, tudo é Deus, tudo é Deus, gente, não esquece que tudo é Deus. O que acontece, muitas vezes Deus permite, e Deus está preparando nós, né? É o propósito de Deus para a nossa vida, né? Ele quer nos moldar, quer nos tratar de nós, mudar nós, né? Mudar. É que não tá, que a gente às vezes pensa que é bom, pensa faz isso, mas às vezes Deus tem situações pequenininha, coisinha pequenininha que a gente, é ali que Deus trabalha em nossa vida, né? Ele age no nosso cotidiano, nos conflitozinhos que a gente vê assim, para ver se nós estamos persistindo, se nós não desistimos, se
nós confiamos e nós buscamos, principalmente obedecemos, porque obediência é tudo, né? Irmãos e irmãs, sem obediência você não agrada a Deus também não, tem que obedecer a Deus, viu? Ele fala que você tem que obedecer. E a gente é filho rebelde, não obedece ao pai. E muitas vezes fazemos escolhas erradas e gera consequência. Muitas vezes não é agora, a gente pensa que não aconteceu nada, mas lá na frente você vai acontecer sim, você vai ver. Que é a lei da semeadura, tudo que você plantar você vai colher. Na palavra de Deus está escrito isso, né? Amém? É o que eu estou falando, Deus está falando, amém? Glória a Deus. Então Deus deseja uma boa noite, receba a palavra de Deus, não importa o que você esteja passando. Confia no Senhor, mas ora. Está passando as dificuldades, está passando um conflito, uma briga, um conflito familiar, uma situação, seja o que for. Ora ao Senhor, amém? Ele tem a resposta para todas as coisas, ele tem a solução para todos os nossos problemas. Ele veio nos ajudar, ele veio nos socorrer, está falando, né? É só confiar no Senhor, amém? E Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus, receba a palavra de Deus no coração. E confiança em Deus é tudo na nossa vida. Quem confia no Senhor não tem que temer a nada, né? Eu sei que nós temos medo, ele sabe que nós temos falha. Quem não tem medo? Tem medo, quem não tem, né? De uma ameaça, de um problema, que vem uma coisa na sua vida, uma coisa que vem... de repente vem alguma coisa que aconteceu já na minha vida esse ano aqui, eu vou te falar, viu? Só Jesus da causa, o que veio assim pra cima de mim, tive que orar e tirar aquilo da minha cabeça, aquilo me martelando, e eu, aquela raiva na hora, eu falei, Senhor, o Senhor falou pra gente viver, que quando você tá na carne, quando você tá com raiva, magoado, você tá na carne, você vem pro Espírito, então você tem que esquecer aquilo, perdoar, falar, não posso fazer assim, não é assim que Jesus me ensinou, né? Não é assim que Jesus nos ensina. Nós vamos se deixar levar pelos problemas. Tudo é para a glória de Deus. Toda tribulação, tudo que vem é para a glória de Deus. Tem que ver Deus. É Deus que vê, é Deus. Buscar o reino de todas as coisas serão acrescentadas, é Deus. Então deixa que as pessoas falem, que briguem, que te xinguem, mas persevere na fé. Ora, se tiver algum mal, também cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. É por isso que Deus quer que você ore. Tem uma música assim, quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando. Quer se manter de pé, não perder a fé, é orando. A oração dá força para enfrentar o vento forte, a tempestade. Não pode orar, conversar com Deus é ter intimidade. Tá doendo, ore. Tá difícil, ore. Tá fechado, ore. Não pode orar. Incomode os céus, pois é lá do céu que a sua resposta vai chegar. Só vez também. Tá sofrendo, ore. Tá chorando, ore, mesmo que seja impossível, ore, não pode orar, mesmo que seja gemidos, o Senhor te entende, Ele vai te honrar, oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, confie no Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor, tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor, amém.